Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. É um prazer estar aqui neste momento com a oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar da palavra do Senhor, neste momento de isolamento, onde não temos a alegria de estarmos reunidos fisicamente para juntos, num culto público, adorar o nosso Deus. Mas louvamos a Deus porque, embora não publicamente, não fisicamente, nós não somos impedidos de cultuar ao Senhor, cada um em sua casa. Embora não seja um culto público, mas é um culto individual, um culto familiar, é o momento onde as famílias têm a oportunidade de juntas ouvirem a palavra do Senhor. E eu convido a você a passar conosco nesses próximos minutos na meditação da palavra do Senhor. Eu sou Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Cruzeiro do Sul e da nossa congregação no Jardim Imperial. Estamos meditando no livro de Neemias. Recentemente estudamos Esdras, vimos como o livro de Esdras narra a trajetória do retorno do povo de Israel lá do exílio, uma vez que eles foram, por disciplina do Senhor, levados para o cativeiro babilônico. Depois de um longo período, o Senhor traz de volta a nação de Israel para reconstruir a cidade de Jerusalém. O livro de Esdras narra a reconstrução do templo que foi destruído, e o povo, então, voltou a cultuar ao Senhor. E a chegada de Esdras na cidade tem o propósito único de estabelecer a lei de Deus como norma, como diretriz, como fundamento, pilar para que o culto seja aceitável ao Senhor. Não eram os rituais que iriam agradar a Deus, mas a prática da lei no dia a dia do povo, onde após uma vida em comunhão com o Senhor, eles ofereceriam, então, os sacrifícios. O livro de Neemias, que nós iremos meditar nesta noite, narra a reconstrução, é claro que não apenas, mas a reconstrução dos muros de Jerusalém para a proteção dos povos que viviam à volta de Jerusalém. Povos estes que na sua grande maioria, odiavam o povo judeu, não queriam que a cidade fosse edificada. Então, esse livro vai trazer narrativas de um lado, o povo tentando reconstruir os muros de Jerusalém e as suas vidas, do outro lado, as nações à sua volta, tentando fazer com que o povo desanime e deixe de reconstruir o muro. Lembrando que a ordem de Deus era que a cidade fosse reconstruída, então não havia opção. Eles deveriam reconstruir os muros, lembrando que a proteção vinha de Deus. Tá bom? Eu convido a você, neste momento, fechar os teus olhos para fazermos uma oração em agradecimento a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, soberano, damos graças ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque sabemos que é por meio do sacrifício de Cristo que nós temos acesso ao Senhor, que nós temos a oportunidade de te louvar, engrandecer. Ao mesmo tempo, temos a certeza de que o Senhor habita em nós por meio do teu Espírito, que promove edificação, fortalecimento, transformação de caráter, à imagem do nosso Salvador. Clamamos ao Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos dê a compreensão, o entendimento, para nos submetermos às verdades bíblicas e assim glorificar o teu nome. Abençoa cada família, cada lar que está reunidos neste momento para ouvir a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que há muitos conflitos, desafios, mas nós só encontramos a solução para os embates da vida
na tua presença, na tua palavra. Por isso estamos aqui nesta noite. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu quero, neste momento, passar a oportunidade para a equipe de cânticos. Teremos um momento de louvor e adoração através de louvor, de cânticos, e que o teu louvor seja um louvor sincero a Deus, com o objetivo de abrir o seu coração e declarar a majestade, a soberania, a grandeza deste Deus tão maravilhoso e, ao mesmo tempo, tão gracioso para conosco. Homens pecadores que constantemente falhamos na nossa missão. Mas o Senhor, em sua misericórdia e graça, nos alcançou, nos cuida das nossas vidas, e a Ele nós devemos cantar todos os dias da nossa vida. Amém? Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Eu quero louvar com os amados irmãos, entoando este cântico que fala sobre o nosso respirar, que é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. É um cântico também muito conhecido de todos nós. Vamos louvar a Deus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, meu sangue, Espírito
cântico fala que Jesus Cristo mudou o nosso viver e que Ele possa mudar o viver de todos aqueles que ainda têm uma vida angustiada, triste, porque Jesus ele tem poder para isso. Amém? Então vamos louvar com este cântico também. Passo a palavra para o pastor. Pois bem, irmãos, o tema de Neemias, edificando os muros da nossa fé, e fica a pergunta: como viver de maneira santa e piedosa na presença de Deus e, ao mesmo tempo, conseguir se proteger dos ataques que o mundo constantemente faz à nossa fé cristã, tentando nos desestabilizar, fazendo com que nós deixemos de viver uma fé genuína, sincera, e nos deixemos levar por heresias, por apostasias, que é o abandono da fé, passar a viver de uma maneira terrena e não celestial. Enquanto Esdras, ele narra, ele conta sobre, o foco é o culto e, ao mesmo tempo, a lei, Neemias vai trazer uma abordagem, um relato de como o muro precisa ser construído para a proteção da nação contra os povos, tá bom? Vimos que no início de Neemias, vemos as características de um bom servo, que tem tudo a ver com o cristianismo. Nós precisamos assumir características de um bom servo se nós, de fato, queremos progredir, crescer espiritualmente. E quais eram essas características de Neemias? Ele havia percebido a fragilidade do seu povo lá em Jerusalém. Neemias ainda estava lá na Babilônia.
E ele, então, ora ao Senhor e pede para que o Senhor permita que ele vá até lá para ajudar os seus irmãos de alguma maneira. Então, ele se compadece dos seus irmãos, ele se dispõe a ajudá-los, mas, acima de tudo, ele confia em Deus. Ele sabe que se Deus não entrar em favor dele, ele não vai conseguir ir para Jerusalém e ajudar os seus irmãos. A semana passada vimos as primeiras ações que Neemias tomou ao chegar em Jerusalém. Ele observou a cidade, viu onde haviam as falhas, ele confrontou o povo, apontando que o mal que eles estavam vivenciando eram consequências do abandono, por estarem abandonando a ordem que Deus havia dado da reconstrução na cidade. O povo havia sido atacado de maneira através de insultos, através de afrontas. O povo acabou desanimando e deixando a reconstrução do muro. Então, Neemias chama a atenção: olha, a gente pecou, estamos pecando por não continuarmos na reconstrução do muro. Por isso que nós estamos sofrendo consequências. E Neemias, ao mesmo tempo, encorajou o povo para que eles confiassem no Senhor e enfrentassem os seus inimigos. Aqueles homens estavam escarnecendo de Neemias juntamente com o povo, e Neemias falou: olha, o meu Deus, o nosso Deus, vai nos auxiliar nesta jornada da reconstrução do templo. Então, essas foram as primeiras ações de Neemias, quando ele chegou na cidade e identificou os problemas, tá bom? E hoje vamos falar sobre as estratégias que Neemias teve para batalhar contra os ataques daqueles homens, daqueles povos, que estavam tentando destruir os muros, estavam tentando destruir o povo. Então, quais foram as estratégias de Neemias e como isso se aplica na nossa vida no que diz respeito à vida cristã? Quais são as estratégias que nós devemos ter para nos protegermos dos ataques do mundo, do diabo, do nosso próprio coração contra a nossa fé, tá bom? E eu convido a você a abrir em Neemias, capítulo 3 e 4. Nós não vamos ler o capítulo 3 inteiro, tá bom? Eu vou explicar o que o capítulo 3 fala. O capítulo 3, ele faz uma lista, Neemias ou Esdras faz uma lista de todos aqueles que se dispuseram a ajudar na reconstrução dos muros. Então, ele não apenas aponta quem são as famílias, mas ele também descreve em qual setor cada família trabalhou. Por exemplo, a família do João trabalhou para edificar as portas da região sul. A família do José trabalhou para edificar os muros da região leste. Então, há um relato minucioso apontando quem são as famílias que estão ajudando e no que elas estão ajudando, para que se fique registrado nas histórias, nas crônicas lá do povo de Israel, tá bom? Mas eu gostaria de destacar 2 versículos apenas do capítulo 3. Primeiro é o versículo 5. Dentre essas famílias, há um determinado povo, os tecoitas, que viviam na cidade de Tecoa. Olha o que diz o versículo 5. Ao lado destes, repararam os tecoitas, ao lado de uma determinada família. Porém, os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Haviam alguns nobres no meio dos tecoitas que não se sujeitaram ao trabalho. Falaram: não, eu não vou ajudar, eu faço parte da nobreza, eu não vou me sujeitar ao trabalho de servidão, ao trabalho de reconstrução, carregar pedra, areia, cimento, não. Isso não é para mim.
por outro lado, neste mesmo grupo dos tecoitas, olha lá no que diz o versículo 27. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Nós vemos que esses tecoitas, embora tivessem um determinado grupo dentro deles que não quiseram trabalhar, por outro lado, houve, neste mesmo grupo dos tecoitas, um grupo que se dispôs a trabalhar dobrado, a dobrar o turno, a trabalhar de novo, a não se deixou abater pelo cansaço, pelo contrário, se dispôs a fazer mais, além do que estava previsto. Então, olha que interessante, dentro do mesmo grupo, há aqueles que não querem trabalhar, não querem se sujeitar ao serviço, e outros que, por outro lado, além de fazer o seu trabalho, se dispõem a trabalhar dobrado, tá bom? Essas são dois destaques que eu queria dar do capítulo 3, além do relato das famílias e do que eles fizeram. Agora vamos para a leitura do capítulo 4 de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 4 inteiro, porque tem muitas informações. Vamos lá. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e se escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Em outras palavras, Tobias estava falando, olha, essa obra não vale de nada. Continuando ali no versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos agora, Neemias está fazendo uma oração. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. O povo já estava cansado de tanto trabalhar. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Uma pausa aqui. Por um lado, os judeus, a tribo de Judá está falando, olha, a gente já está cansado, o povo já está esgotado de tanto trabalhar. Do outro lado, esses homens tramando um ataque surpresa, tá bom? Versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas partes e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor,
grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de todas as casas de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada na cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei, e até conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fiquem em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. É um relato maravilhoso de um povo que está lutando pela sobrevivência, lutando pela reconstrução da sua vida, enquanto muitos povos à volta estão tentando destruir. Vamos lá, então. Percebemos a disposição do povo no capítulo 3, que de uma maneira tal que o muro começou a ser reconstruído com uma rapidez, com uma agilidade, o Senhor renovando o ânimo do povo e o povo reconstruindo. Ao mesmo tempo, os opositores, os homens, estão observando a reconstrução do templo, do muro, e estão ficando indignados. Peraí, eles vão reconstruir os muros, vão se fortificar, e a gente não vai fazer nada? A gente vai ficar aqui só observando? E começavam a ridicularizar. Vemos o Tobias falando que, não, mas esse muro aí facilmente será destruído. E era uma tentativa de desanimar o povo. Lembra que eles conseguiram isso? Isso foi narrado em Esdras e no começo de Neemias. Eles estão tentando usar a mesma estratégia. Estão rodeando Jerusalém, estão afrontando constantemente, falando: olha, isso que vocês estão fazendo vai ser destruído, nós iremos destruir, vamos atrapalhar a obra. E o povo não se deixou levar, e eles ficaram indignados, eles ficaram revoltados. E Neemias, ele faz uma oração pedindo para que o Senhor destrua aqueles homens. Neemias, ele faz uma oração pedindo para que a mesma injúria que aqueles homens estavam atacando o povo de Israel, que essas mesmas injúrias caíssem sobre eles. É uma oração imprecatória, ou seja, uma oração de vingança. Então quer dizer que eu posso orar para que Deus me vingue em relação aos meus inimigos? Nós precisamos fazer algumas considerações para que a gente não faça esse tipo de oração. Senhor, destrói o meu vizinho. Senhor, destrói a minha esposa. Senhor, destrói determinado inimigo. Vamos lá entender primeiro o que significa essa oração imprecatória e por que nós não podemos orar dessa forma, tá bom? A motivação pela qual Neemias fez uma oração dessa é porque o que estava em jogo era o nome de Deus. O próprio nome do Senhor estava em jogo. Se aqueles homens destruíssem o muro, a glória de Deus, o nome do Senhor seria blasfemado, ridicularizado no meio dos povos. Então, Neemias está preocupado não consigo mesmo, mas com zelo pelo nome do Senhor. Cristo
o cristão ele precisa entender que Deus vai julgar as obras de todos. Aquelas pessoas que nos atacam, aquelas pessoas que nos afrontam, as suas obras serão julgadas no último dia, diante do Senhor. Da mesma forma que as nossas obras também serão julgadas. Porque lembramos que nós também somos pecadores diante de Deus. O próprio Senhor Jesus nos ensina: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso está registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 44. E Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz: olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra o mundo espiritual tenebroso, maligno. Então, a nossa luta não é contra uma pessoa. A nossa luta é espiritual. Nós temos que perseverar, clamar ao Senhor, orar por aqueles que nos perseguem, para que o Senhor converta os seus corações, para que o Senhor transforme essas vidas e eles passem a adorar a Deus juntamente conosco. É fato que alguns não vão passar a vida toda perseguindo o cristão, mas a nossa tarefa é confiar no Senhor e no julgamento que ele fará no último dia, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 4, versículo 6, vemos que o muro já está reconstruído a meia altura. Muitos lugares já foram reparados as brechas, mas ainda há lugares que precisam de serem fechados, tampados a brechas, mas não deu tempo. Por que eles tiveram que parar? Porque alguns judeus chegaram para Neemias e falaram: olha, aqueles povos estão tramando contra nós. Nós estamos sabendo, veio algumas notícias a nós, que esses homens estão planejando um ataque surpresa. Então, Neemias falou para o povo parar. Ele falou: o negócio é o seguinte, para tudo, porque não dá para a gente continuar construindo a obra, construindo o muro, porque talvez essa noite mesmo eles possam nos atacar. Então, enquanto aqueles homens estavam reunindo um exército, o povo de Israel estava orando ao Senhor e vigilante, de prontidão nos lugares que eram mais vulneráveis. Lugares onde era possível ultrapassar os muros, pular os muros, reuniram-se famílias para proteger esses locais que eram de fácil acesso, locais transponíveis, para que não fosse pego o povo desprevenido, para que aqueles homens não entrassem e destruíssem a nação, destruíssem os judeus, fizessem uma arruaça no meio do povo, tá bom? Então, ao se deparar com os povos à volta do povo de Israel, percebem que o povo está preparado para a batalha. Eles começam a observar um movimento em que o povo está atento, está com armas de prontidão, preparado para batalha, para o embate ali. Assim que esses homens quiserem entrar na cidade, o povo de Israel iria se defender. Então, esses homens acabam desistindo. Esses homens deixam para lá, falam: olha, eles já descobriram o nosso plano, é melhor a gente desistir disso neste momento. Vamos pensar melhor como nós vamos fazer com que eles desistam, ou como nós vamos destruir, atrapalhar a obra que eles estão realizando. Nós vemos no versículo 16 ao 23, e é uma parte muito importante, interessante, que Neemias, então, convoca o povo e fala: vamos retornar à obra, só que com um detalhe. A gente vai trabalhar, mas, ao mesmo tempo, estar preparados para batalhar, estar preparados para nos defender. Enquanto nós estivermos aqui trabalhando, carregando pedra, levantando os muros, a nossa espada estará na nossa cintura, estaremos com ferramentas de um lado das mãos e com espadas e armas do outro lado.
isso nos traz uma lição muito grande em relação à vida cristã. Não há momento de relaxamento. Nós vivemos uma luta constante contra o diabo, contra o mundo, contra o nosso próprio coração, e nós não podemos relaxar. Nós vemos também, olha que no versículo 18, os edificadores, cada um trazia sua espada cinta, e assim edificava. O que tocava a trombeta estava junto de mim, e disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. O que Neemias estava falando? Ele estava dizendo o seguinte: o muro é muito grande, há muitas brechas, não tem como a gente, se tiver um local com a brecha e uma família, um grupo ali estiver protegendo, e vier um exército contra aquele grupo, facilmente vai destruir aquele grupo e entrar na cidade. Porque o muro era muito grande, muito extenso, e os grupos que estavam reparando as brechas, os muros, ficavam separados uns dos outros. Então, Neemias fez com que cada grupo tivesse uma trombeta, e se, porventura, estivesse uma família lá reparando as brechas, arrumando o muro, e viesse um exército contra eles, eles tinham que tocar a trombeta, e ao soar da trombeta, as outras famílias, os outros grupos, iriam até esse grupo que havia tocado a trombeta para lutar contra esse grupo, esse exército que estava entrando. Então, era um pedido de socorro. Ao tocar a trombeta, você estaria dizendo: olha, socorro, estou sendo atacado. Então, juntava-se o grupo, os outros grupos, para se unirem com aqueles e combaterem aqueles invasores, tá bom? Então, vamos tirar algumas lições para nós. Lembrando que não há lição apenas no individual. Nós vamos falar sobre a batalha espiritual, a batalha da nossa fé, da nossa vida cristã, mas sempre não apenas no pessoal, mas no coletivo, a nível de igreja, a nível de comunidade da fé, tá bom? Porque nós precisamos entender que não há cristianismo isolado. Eu não sou um cristão vivendo isolado da igreja. Eu sou um cristão genuíno quando eu vivo a comunhão da igreja, o partir do pão, o compartilhar das necessidades, tá bom? Ora vai ter lições focadas no coração, no individual, e ora vai ter lições que se aplicam a toda a igreja, tá bom? Primeiro vamos tirar algumas lições. Nem todos irão se dispor à obra do Senhor. Nós vimos lá o grupo de Tecoa, que alguns nobres se recusaram a trabalhar, enquanto que outros trabalharam dobrado. Esse é o retrato das igrejas. Alguns não querem trabalhar e acabam sobrecarregando para outros, e outros, então, passam a trabalhar dobrado. Fica aí o desafio, lança o desafio para que quando tudo se normalizar, você que sabe que pode servir mais ao Senhor, se dispõe a ajudar nas necessidades da igreja. Vemos que as oposições, elas são constantes. Há muitos ataques surpresas. Ora é afronta, ora é ataque direto, mas o diabo está constantemente à nossa volta, tentando nos destruir, tentando encontrar uma brecha para nos atacar, tá bom? Nossa fé precisa ser protegida, e os muros que Neemias está edificando para nós como igreja representa a santidade. Porque, nossa, como assim? O muro e a santidade. Lembrando que o objetivo do muro era proteger das influências do mundo, dos ataques do mundo, dos povos à volta, para que o povo de Israel não se corrompesse. Nós precisamos entender que nosso coração precisa, através de uma vida de santidade, nos protegermos
contra as ciladas que o mundo prepara, contra os desejos do nosso próprio coração. E uma vida de santidade, uma vida de busca pela vontade do Senhor, uma vida em obediência à lei do Senhor, nos ajudará a viver um cristianismo forte, um cristianismo coeso. Mas é fato que enquanto nós estamos buscando a santidade, o diabo não desiste, o diabo está nos atacando. Então eu queria deixar apenas 3 estratégias para batalharmos na nossa vida cristã. Quais são? Deixar apenas 3 lições estratégicas para que a gente se proteja dos ataques ferozes que o diabo vem contra nós, como igreja, como cristão, e como nós podemos nos proteger também das ciladas que o próprio mundo traz a nós. Primeira estratégia, proteção às áreas vulneráveis. No versículo 13 diz, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias, ele colocou o povo em locais estratégicos, locais que eram mais vulneráveis. Na nossa vida existem também esses locais onde nós somos mais suscetíveis ao pecado. Por exemplo, alguns têm mais facilidade para pecar no que diz respeito ao pecado da língua. Outros controlam bem a sua língua, mas pecam no pecado da concupiscência dos olhos. Outros conseguem controlar a concupiscência dos olhos, mas eles têm falha na mentira. Eles não conseguem se controlar. Outros falham em outras áreas que são diferentes das minhas. Eu tenho as minhas lutas, os meus desafios, que talvez para você não sejam desafios grandes, porque você consegue lidar com essas lutas de uma maneira tranquila. Mas você tem algumas áreas na sua vida que são lutas grandiosas que você trava dia após dia, que talvez para mim não seja tão grande que eu consiga tratar dessas questões com mais tranquilidade, embora eu não esteja imune, mas há essas falhas em cada coração, diferente do outro. Algumas áreas eu sou mais fraco do que outras. E nós precisamos identificar essas áreas. Nós precisamos fazer uma leitura do nosso coração e pensar, peraí, em qual área eu tenho mais facilidade para pecar? Em qual área eu sou mais fraco espiritualmente? Por onde o diabo vai encontrar mais facilidade para me atacar? Isso é importante a gente fazer uma avaliação constante, olhar a nossa vida, olhar a nossa igreja, onde nós, como igreja, estamos falhando, onde estão as brechas para um mau testemunho diante da comunidade. Então, é muito importante nós estarmos atentos para proteger as áreas mais vulneráveis da nossa vida, da nossa fé, da nossa igreja, da nossa família. Viu como que essa estratégia ela tem uma abrangência na questão prática, na aplicação? Nós precisamos identificar, nos organizar. Neemias, ele organizou cada família em pontos estratégicos, grupos em locais mais vulneráveis. E nós precisamos também, da mesma forma, nos organizar para impedir esses ataques. E como nós podemos nos organizar? Olha, observe a sua rotina. Analise a sua vida, o seu contexto. Comece a traçar metas, prioridades. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia. É importante entendermos que as Escrituras, elas são fundamentais para solucionar esses conflitos, essas falhas em nosso caráter. Então, estabeleça momentos onde você se dedique à leitura da palavra do Senhor.
Observe como é a sua vida. Ah, neste local eu tenho uma facilidade para cair no pecado. Então fuja. Ah, quando eu estou com determinada pessoa, eu acabo falando demais, eu acabo me deixando levar por outras coisas. Então comece a se policiar, comece a se organizar para que a sua vida não seja constantemente levada a pecar, a agir com esses mesmos pecados, tá bom? Arme-se com a palavra do Senhor, como eu acabei de dizer. A palavra do Senhor, olha só, as famílias ficaram em pontos estratégicos, organizados e armados para qualquer investida dos inimigos. E nós temos a palavra do Senhor como a arma para a nossa vida. É através das escrituras que nós vamos nos proteger dos ataques do diabo. Nós vemos quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele usou as escrituras para se defender dos ataques do diabo. O diabo constantemente investindo ali contra Jesus, tentando convencer Jesus a deixar a sua missão. E Jesus usou a palavra para se defender e para enfrentar o diabo. E conosco não pode ser diferente. Nós temos a palavra do Senhor para nos proteger. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, fala que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, pronta, preparada, apta para identificar o nosso coração, para revelar aquilo que está oculto no nosso coração, para revelar a podridão que nós nem mesmo às vezes percebemos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala sobre a importância da palavra do Senhor para a vida de Timóteo no seu ministério. A palavra do Senhor, ela é eficaz, importante, poderosa para nos ajudar a nos defendermos. A luta contra o pecado é desgastante. Não é fácil lutar todos os dias contra o pecado, irmãos. Não é uma tarefa fácil. Nós ficamos cansados, o mundo não desiste, a carne deseja constantemente, o diabo está a todo tempo ali à espreita, e isso produz em nós um desânimo. E este desânimo precisa ser tratado. E como nós podemos tratar o desânimo? Vamos para a segunda estratégia. Segunda estratégia para a batalha da vida cristã: encorajamento mútuo. Nós precisamos tratar o desânimo com um encorajamento adequado. Olha o que diz no versículo 14. Não os temais, Neemias falando, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelas vossas irmãs, pelos vossos filhos e filhas, pela vossa mulher e vossa casa. Neemias está falando, olha, vocês precisam manter em mente quem é Deus. Lembrem de quem é Deus, como Deus é poderoso nas batalhas. O problema é que quando nós estamos desanimados, nós passamos a olhar para este mundo, olhar para a nossa fraqueza, olhar para o pecado cometido, e com isso trazemos cada vez mais desânimos na nossa vida. Porque nos sentimos fracos e, ao mesmo tempo, temos a consciência que o diabo, ele é forte e ele vai continuar nos massacrando. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo... Vamos lá para Lamentações? Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança a Jeremias? Olha o que ele continua dizendo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã,
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias, ele está abatido por conta do período que ele está prestes a enfrentar, que é um período que o povo vai ser levado para o cativeiro. E Neemias está lembrando o povo, olha, o mesmo Deus que nos permitiu ser levado para o cativeiro, não por fraqueza dele, mas por disciplina que ele estava trazendo a nós, é o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, é o mesmo Deus que nos libertou da escravidão do Egito e nos trouxe para a terra que mana leite e mel. Este Deus é um Deus poderoso, um Deus temível, a ele nós devemos confiar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 9, fala sobre quando nós estamos ansiosos, o que nós devemos fazer? É apresentar a Deus as nossas aflições, porque a paz de Deus vai encher o nosso coração. E nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, tudo que diz respeito às coisas de Deus, precisa ocupar a nossa mente, o nosso coração, para que nós tenhamos paz em meio às batalhas, em meio às dificuldades, em meio às lutas. E é isso que Neemias está falando, olha, ocupem a mente com aquilo que realmente é importante, que pode renovar as nossas forças, que é o fato de que Deus é poderoso e é fiel para com o seu povo. É um Deus que é poderoso, que é fiel para consigo mesmo, por isso abençoa o seu povo. E vemos também que Neemias usa uma outra maneira de encorajar o povo, dizendo, olha, tenha consciência do impacto de se nós ficarmos desanimados, porque as nossas famílias irão sofrer, os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa esposa, a nossa casa vai sofrer consequências. E nós não podemos desanimar, nós precisamos encontrar forças juntos, porque, pensando no pessoal, no particular, se eu me deixar levar pelo meu pecado, se eu não tratar o meu pecado, se eu não buscar forças em Deus para solucionar essas falhas em meu caráter, quem vai ser penalizado pelos meus atos? A minha família. A minha família muitas vezes vai sofrer consequências das minhas atitudes. Uma escolha equivocada, um ato sem pensar, um ato impulsivo, pode trazer consequências ao meu lar. Da mesma forma, a igreja. Um irmão que não se dedica a buscar a santidade, a vivenciar uma vida de autoconfrontação com as Escrituras, encontrará fraqueza e, consequentemente, trará problemas para a sua igreja. Porque ele estará em pecado, ele deixará de cumprir a função que ele ocupa de maneira eficaz, tudo por causa do pecado que ele não está tratando, por causa do desânimo que ele está deixando ocupar o seu coração. Percebe como o nosso pecado, ele atinge não apenas a nós, mas as pessoas à nossa volta por causa das consequências? Não estou falando de salvação, irmãos, mas eu estou falando de consequências práticas mesmo, tá bom? Uma pessoa desanimada, uma pessoa que vive no pecado, que não consegue tratar do seu coração, ela não progride espiritualmente, e com isso ela deixa de servir a igreja com mais afinco. Temos que ter a consciência de que o nosso pecado impacta de uma maneira direta as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós somos encorajados, conseguimos resistir e enfrentamos melhor os embates da vida. Mas após as batalhas vencidas, nós não podemos relaxar.
Se eu identifiquei uma falha em mim, que é as brechas que eu preciso tratá-las, encontrei forças diante de Deus para tratar, eu não desanimei, eu me dediquei para tratar desse pecado, para ajudar a igreja a tratar dessa determinada questão. Eu não falhei, eu consegui ficar firme e nós vencemos, eu venci essa área. O que nós vamos fazer? Abaixar a guarda? De maneira alguma. Nós não podemos baixar a guarda. Nos leva à terceira estratégia, que é vigilância contínua. Olha o que diz no versículo 17. Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Olha que interessante. A nossa vida cristã é dessa forma. Nós servimos a igreja, nós nos dedicamos à vida espiritual, mas ao mesmo tempo temos que estar preparados para batalhar, para guerrear. De um lado, as nossas armas, que é a ideia da vida espiritual com Deus, o devocional diário, a leitura bíblica, a oração. Do outro lado, as ferramentas, que é o servir a igreja, o buscar conhecimento da palavra do Senhor ou desenvolver um determinado dom para servirmos a igreja. Isso precisa caminhar junto. Porque se nós apenas nos dedicarmos à leitura e oração e não servirmos, isso significa que nós não entendemos a leitura e nós não estamos entendendo o que significa uma vida espiritual. Por outro lado, se nós nos dedicamos apenas a servir, a fazer as coisas, a nos dedicar, a contribuir, para até mesmo para o fortalecer da igreja, podemos cair no erro do ativismo espiritual. E nós, então, precisamos ficar atentos, segurar a arma de um lado e as ferramentas da outra. Ou seja, trabalhar e vigiar, trabalhar e cuidar da nossa vida espiritual, porque o diabo está à nossa volta, ao nosso redor. As trombetas de socorro servem para... contribuem para o fortalecimento de todo o corpo. A vigilância contínua implica no fato de que se eu estou me sentindo fraco, eu tenho que tocar a trombeta. Se você está se sentindo fraco, você não pode pensar que está sozinho, você não pode lutar sozinho. É claro, é fato que algumas áreas da nossa vida somos nós que temos que tratá-las. Mas nós podemos pedir socorro em oração. Podemos encontrar pessoas, buscar pessoas para desabafar. Buscar pessoas para nos ajudar em uma determinada área. Isso, imagina se todos nós tivéssemos uma trombeta e quando tivéssemos problemas, tocássemos a trombeta. Facilmente o problema seria identificado e solucionado, que nos leva a uma segunda característica do soar a trombeta. Tem que ter alguém que ouça, tem que ter alguém que se disponha. Precisa-se tocar a trombeta e pedir socorro, mas precisa também ter aqueles que estão dispostos a ouvir. Olha a beleza de uma comunidade onde todos estão dispostos a ouvir o sofrimento, as angústias, e as lutas das pessoas. Nós temos uma facilidade para falar, despejar nas pessoas as nossas lutas, mas temos dificuldades para ouvi-las, para ouvir outras pessoas. Neemias estava ensinando, olha, estamos separados, distantes, é necessário gritar socorro e ao mesmo tempo é necessário, quando se ouvir o socorro, ir até lá para ajudar. Essa é a beleza de se viver em comunidade, essa é a importância de se viver como corpo de Cristo, como igreja, porque é lá que nós temos auxílio. No contexto de família, é maravilhoso quando eu posso gritar socorro e a Sueli me ajudar, minha esposa me ajudar. É maravilhoso quando os meus filhos gritam socorro e eu abandono o que eu estou fazendo e vou lá para ajudá-los. Isso fortalece, porque nós,
quando gritamos socorro, Deus nos ouve. Por que nós não vamos ouvir os outros? Se Deus pede para que nós clamemos a Ele e apresentemos as nossas lutas, por que nós não podemos encontrar irmãos que possam nos ajudar nesse desabafo? É tão maravilhoso poder desabafar, irmãos. Poder desabafar sem receber uma acusação. Por que as pessoas têm dificuldades de desabafar? Porque nós não somos disciplinados a ouvir e ajudar, mas sim a ouvir e acusar, ouvir e a julgar. É claro que é natural que quando um determinado irmão desabafa sobre um pecado, as Escrituras nos ensinam que nós devemos exortá-las biblicamente, mas não condená-las, ajudá-las no processo de restauração. O problema é que a gente tem dificuldade para fazer isso. A gente está mais preparado para condenar as pessoas do que gastar tempo com as pessoas, caminhar junto com elas através das Escrituras e ajudá-las nesse processo. Quantas pessoas querem desabafar e não podem? Pense nisso. Talvez será que você é uma pessoa de confiança? Será que você está disposto a, quando alguém soar a trombeta, você largar tudo que você está fazendo para ajudar essa pessoa? Ou será que você não está com a trombeta na mão, mas em vez de pedir socorro, está sozinho, enquanto os inimigos estão entrando e destruindo a sua vida, destruindo a igreja? Pense nisso. Isso aí é um ponto muito interessante. E há um revezamento no versículo 21 do capítulo 4, diz assim: assim trabalhávamos na obra, e a metade empunhava as lanças, desde o dia ao raiar do dia até o sair das estrelas. Havia um revezamento, a metade ficava com as lanças, depois, no outro dia, outros trabalhavam e outros ficavam com as lanças empunhadas. O revezamento no coletivo, na vida da igreja, é muito importante, porque não sobrecarrega ninguém. Hoje pela manhã falamos sobre a importância do pai e da mãe na educação dos filhos. Porque quando um deixa de fazer a sua parte, sobrecarrega o outro, porque o outro não pode abandonar a missão. E ele, além de não abandonar a missão, ele tem que se preocupar em suprir a carência que o outro está deixando. Na vida da igreja, é da mesma forma. Nós somos... muitos acabam se sobrecarregando porque outros estão deixando de fazer. Quando há o revezamento, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz que quando cada parte opera, cada parte efetua a sua responsabilidade, funciona como se fosse uma engrenagem perfeita e as coisas caminham muito bem. E nós precisamos, então, nos preocupar com esse funcionamento, com o revezamento. Tá bom, irmãos? Bem, estamos chegando ao final. As batalhas da vida cristã, tanto no pessoal quanto no coletivo, só se encerrarão quando Cristo voltar. E até lá, há muito trabalho e vigilância. Não há tempo para baixar a guarda. A vigilância é contínua. Então, vamos às 3 estratégias para a batalha da vida cristã. Primeiro, proteção às áreas vulneráveis da nossa vida e da nossa igreja. Segundo, encorajamento mútuo, através dos feitos de Deus nas nossas vidas e entendendo que a nossa vida tem impacto direto às pessoas à nossa volta. Por isso, nós temos que nos preocupar, encontrar forças para lutar, porque outros dependem de nós. E terceiro, vigilância contínua. Não podemos desanimar, não podemos relaxar, e quando vencermos uma batalha, de modo algum, devemos abaixar as nossas armas e dormir. Nós temos que continuar de prontidão, porque o diabo não vai desistir. E a nossa luta será constante até a volta do nosso Senhor, onde toda lágrima será tirada dos nossos olhos, onde as angústias do coração, as tristezas deste mundo serão deixadas de lado e o nosso coração será repleto
da presença de Deus, da plenitude de Deus, de uma maneira nunca vivenciada. Essa é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui, enfrentaremos batalhas contra o mundo, contra o diabo e contra o nosso próprio coração. Amém? Quero, neste momento, fazer uma oração. Convido a você fechar os teus olhos para orarmos ao Senhor. E logo após, estarei lendo a palavra do Senhor para encerrarmos. Senhor, nosso Deus, mais uma vez te louvamos e bendizemos, declaramos a nossa submissão ao Senhor, a nossa confiança no Senhor. Sabemos que o Senhor peleja pelas nossas vidas, que o Senhor nos tem abençoado a todo tempo, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Sabemos que a maior batalha das nossas vidas foi travada e vencida na cruz do Calvário, onde o diabo não tem mais poder sobre a nossa alma, onde sobre nós reina o sangue de Cristo, nos garantindo a entrada na vida eterna. Mas enquanto estamos aqui, encontraremos dificuldades para cumprir a nossa missão. O diabo, Senhor, tenta de todas as maneiras nos desanimar para que a gente não cumpra a tua vontade, para que a gente não viva um cristianismo genuíno, firme, sólido. Por isso clamamos ao Senhor, que nos ajude, Senhor, a identificarmos onde temos falhado, as áreas em nossa vida onde há brechas, onde o inimigo tem encontrado facilidade para nos atrapalhar, nos atacar e nos abater. Nos ajude, Senhor, em meio a essa luta constante, encontrarmos forças na tua palavra, forças nos feitos do Senhor em Cristo Jesus, sabendo, ó Deus, que a nossa vida espiritual tem impacto direto aos nossos familiares, à nossa igreja, que somos responsáveis por cada um deles. E nos ajude, Senhor, a cada batalha vencida. Não vacilarmos, não esquecermos que o diabo continua preparado para nos destruir. Que não venhamos a baixar a guarda, Senhor. Nos ajude a estarmos sempre vigilantes em oração, na meditação da tua palavra, servindo a igreja, preparados para a batalha da vida cristã. É assim que oramos, gratos por este tempo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Pedimos as tuas bênçãos sobre cada lar, ó Deus. Enfrentaremos uma nova semana, que o Senhor nos ajude, abençoe aqueles que estão trabalhando, abençoe aqueles que não estão, conforte seus corações, abençoe aqueles que estão isolados, ó Deus, que por conta dessa pandemia não estão fora da sua rotina e com isso traz tristeza em seus corações. Renova as forças do teu povo, Senhor. É assim que oramos e confiamos no Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, quero ler a palavra do Senhor que diz assim: Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe e tenha uma semana rica na presença do Senhor.